da sua forma, da sua maneira, e possa esclarecer vocês daquilo que vocês devem fazer. Nós temos que selar os nossos passos com a nossa fé. Se eu tenho 365 dias contados pela visão humana, então eu selo diante de Deus a bênção sobre cada dia da minha vida. Davi disse: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Narabacou declara e selava ali o compromisso dele, de que a bênção do Senhor estaria com ele todos os dias da sua vida. Então nós temos essa autoridade, esse poder no nome de Jesus, de selar a bênção do Senhor sobre nossa vida, porque a presença de Deus em nossa vida já é uma maior conquista que nós podemos ter, é a presença de Deus. Quando a palavra diz, um pai pedindo um filho pão, daria o pai pedra a ele, as pessoas ficam quase não se atenciosa com essa palavra. E ele fala: realmente Deus é muito mais do que o meu pai, que ele vai me dar pão, certamente não vai me dar pedra. Realmente Deus se importa com o que você necessita. Mas se você for olhar essa palavra, ele diz que a primeira coisa que Deus quer nos dar não é o pão para alimentar a tua carne, não é suprir a sua vida financeira, mas é dar o seu Espírito para você. Ele diz: pede o meu Espírito, eu te darei. Ninguém pedindo a mim, eu negarei o meu Espírito. Então esse pai que estava dizendo de que não daria a pedra, ele está dizendo: a primeira coisa que te darei é o meu Espírito. E a maior conquista que um homem pode ter é o Espírito de Deus dentro de si. O Espírito está pronto para ouvir. O Espírito de Deus está pronto para te orientar, para te aconselhar, para te dar direção. Você só precisa aprender a ouvi-lo, aprender a sujeitar a voz do Espírito Santo. O problema é que a gente teima com os nossos sentimentos. Nós sentimos os pensamentos e começamos a querer tomar decisões e não buscamos a presença. Se há algo que Deus quer te dar, a primeira coisa é o Espírito Santo, para Ele guiar a sua vida. Aí as demais coisas serão acrescentadas. Narabadia por amor achai. A palavra diz em 2 Crônica 20, nós vamos ler ela. Narabacou de Clôntiurim. Glória a Deus. Abra em capítulo 20, 2 Crônicas. E Deus liberou essa palavra para que nós selássemos o nosso ano 2023. E aqui tem uma promessa poderosa em Deus. Do versículo 1 ao versículo 4 nós vamos ler primeiro. Mas antes vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque teu Espírito fala mesmo quando não estamos prontos. Porque Ele quer nos preparar, Senhor. E Ele quer nos fazer andar em lugares altos. Senhor, Tu é quem coloca de pé o caído. É Tu quem dá força ao que não tem força alguma. É Tu quem nos faz voar bem mais alto, Senhor. E é a Tua palavra que nos faz, Senhor, andar. É a Tua palavra que nos dá o ânimo e a direção. E é por causa da Tua palavra que nós estamos também reunidos nessa noite, Pai. Fala conosco, Papai, que possamos ter esta fé gerada em nosso coração, suficiente para viver as bênçãos do Senhor todos os dias desse ano de 2023. E em nome de Jesus, assim como Tu te mostraste a Abraão, a Jacó, assim como te mostraste a Elias e outros profetas, Senhor, mostra-te, Senhor, a nós a Tua unção, e que haja liberações, e que haja cura, e que haja, Senhor, comunhão com Teu Espírito Santo de uma forma surpreendente. Nos ensina a ver as coisas da Tua forma, Papai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco, ensina-nos a andar nos Teus caminhos, guia-nos com os Teus olhos, e certamente faremos o que é boa e agradável vontade para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, a Tua boa e agradável vontade, nós te agradecemos.
Aleluia. Vamos ler então o que diz lá em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: mais tarde o exército dos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Então informaram a Josafá que um enorme exército está vindo de além do mar morto da Síria, em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Versículo 3: Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor, e anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. O Espírito fala: se há uma coisa que vocês aprenderam nesta igreja, nesse ministério, porque ele tem falado com esse ministério, é entender que temos que colocar diante da diversidade sempre o que é espiritual à frente. Vocês aprenderam esse ano 2022 muito sobre fé, eu creio, porque eu aprendi, porque eu vi o Espírito Santo falando, porque eu vi o Espírito Santo falando aqui na frente com vocês e comigo. E uma das coisas que ele nos ensinou sobre trazer em existência as coisas invisíveis é colocar a aliança que está dentro de nós à frente de todas as coisas. Então nós vimos Josafá, apesar de ser Velho Testamento, mas olha só, ele estava passando por uma investida do diabo. Viria um povo muito forte que se uniram. Não foi só Carapicuíba e Barueri, foi toda a região da quebrada. Se reuniu todo mundo. Ele falou: nós temos quase o estado de São Paulo inteiro contra uma nação. Era impossível, é que vocês não têm noção. O temor é como os Estados Unidos reunissem com a Rússia e viessem combater contra o Brasil. É muita gente, é muita força. O temor. Imagine o que tomou conta da Ucrânia. O temor que aquele povo sentiu quando viu tamanha nação vindo para cima deles, tão pequenos, tão frágeis. Então ali veio um temor sobre Josafá, que a sua mente se perturbou. E quando fala a mente perturbar, Jesus disse: não turbe o vosso coração. Quando ele fala perturbar, é agitar, é ficar inquieto os pensamentos. Ali Josafá ficou pensando: e agora, o que eu faço? Talvez você vai entender quando Davi disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. É um desespero em saber que o seu inimigo é bem mais forte que você. É igual entrar no ringue para lutar e você descobre que o seu adversário é Mike Tyson. Ele pode te destruir de uma porrada só. É terrível. Mas Davi disse: quando olho para o monte, minha mente se perturba. Mas eu creio que quando eu olho para Deus, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Mas em seguida ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Porque ele aprendeu a colocar o que é espiritual à frente. Assim como Josafá entendeu de uma forma maravilhosa, o Espírito falou com ele. Ele entendeu que ele tinha que colocar o que era espiritual à frente. Mas é natural que por um momento a nossa mente se perturbe. Então as pessoas se perturbaram, principalmente no final deste ano, sabendo essas coisas que estão acontecendo no país, a questão vai, não vai, é, não é, e se perturbam. Mas o povo de Deus não poderia estar se perturbando com essas coisas, porque nós não seguimos. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é dos céus. A minha mente tem que estar ligada no reino dos céus. Eu não posso me deixar perturbar, porque uma coisa não aconteceu da forma que eu esperava. Eu tenho que confiar unicamente em Deus.
Confiar é colocar nele a sua esperança, é colocar a sua fé nele, é ele quem é a resposta de tudo que você precisa. Aleluia. Não colocar nos homens, na economia do mundo, como vai estar ou deixar de estar a economia do mundo, é colocar em Deus, é focar o que é espiritual à sua frente. Você não depende de governos humanos. Você pode até ver situações que podem até te atingir, mas você não deve deixar o seu coração se angustiar por causa disso. Você pode até se preocupar, como Josafá se perturbou, mas você vê que logo em seguida ele diz que ele já tomou uma atitude, disse: vamos buscar a ajuda do Senhor, e convocou o que é espiritual primeiro. Uma atitude de fé, de jejum, que representa a consagração. Já que isso não se resolve, parece ser mais forte do que eu, então eu vou me reservar, vou me consagrar, não vou me trancar num quarto para a depressão, eu vou me reservar, é para buscar a Deus, é para dizer não para aquilo que me entristece, é para dizer diante de Deus que é nele que está a minha esperança, e dizer: Senhor, olha só o que está acontecendo, quantos inimigos se estão reunidos para destruir a minha vida financeira, a minha família, a minha casa, os meus bens, e você colocar-se diante de Deus, e não em um quarto para lamentar as suas depressões, suas tristezas. Perturbar-se é natural, mas se entregar à perturbação é espiritual. O diabo toma conta. Então você tem que reagir com o que é espiritual. Põe a Deus à sua frente, põe o Senhor à sua frente, põe a sua fé à sua frente. Efésios 6 diz que a fé é escudo, e a espada e é escudo. Ela tanto atinge o inimigo, como ela te protege das forças do inferno. Não há tocha, não há flechas que possam incendiar a tua vida e te destruir, se você fizer do Senhor o teu refúgio. Aleluia. A sombra do Onipotente descansará. Então Josafá viu o tamanho de pessoas. Era muita gente reunida para destruir um povo pequeno. Mas ele não desesperou. E quando perturbou, ele falou: há uma esperança, e a minha esperança é o Senhor. Então logo ele disse: vamos reunir para buscar a ajuda de Deus. Então não pense em desistir na hora da pressão. Pelo contrário, quanto mais você me pressionar, diabo, mais eu vou buscar em Deus a solução, mais eu vou orar, mais eu vou glorificar a Deus, mais eu vou pôr de madrugada o meu joelho e vou glorificar a Deus, e vou exaltar o nome do Senhor, porque aí sim haverá um escape, aí sim haverá respostas de Deus para toda essa pressão que a vida nos causa. Narabadia. Então veja só, a decisão correta, a primeira atitude de Josafá foi colocar o que é espiritual na frente. Veja só o versículo 5 que ele diz: Josafá se colocou em pé no meio da congregação de Judá, de Jerusalém, no pátio novo do templo do Senhor, e fez esta oração: Deus de nossos pais, o único Deus que está nos céus, aquele que governa todos os reinos da terra, força e poder estão em suas mãos. Quem pode resistir ao Senhor? Versículo 7 diz: ó Deus, porventura, Senhor, o Senhor não expulsou os habitantes que moravam na terra diante de Israel, o seu povo? Não foi o Senhor que deu essa terra para sempre aos filhos do seu amigo Abraão? O seu povo passou a morar aqui e a construir santuário, versículo 8, em honra ao seu nome, dizendo: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, doença, fome, nós colocaremos aqui diante desse templo onde o Senhor mora e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossas angústias, e o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Repete comigo: o Senhor nos ouvirá
nos ouvirá e nos salvará. nos salvará. Isso é uma decisão. Aleluia. É uma decisão. E na oração ele veio dizendo: ainda que ande por um vale de sombra de morte, ainda que hajam guerras, ainda que hajam doenças, ainda que hajam fome, nós colocaremos diante deste templo do Senhor, onde o Senhor mora, clamaremos ao Senhor para nos salvar, e o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Confiança, crer, conhecer quem você crê e confiar nele. A fé te revela quem é Deus, porque a palavra é quem nos ensina quem é Deus. É a palavra que nos revela o que Deus é e o que Ele pode fazer por nós. Mas a decisão é sua de confiar nele. E confiar nele é se tornar indiferente do que possa acontecer com a sua vida. Haja o que houver, não me importa, Senhor, nunca me abandonarei à tua presença. Porque se há um jeito de se escapar de algo, é a presença de Deus, é o poder da oração. A primeira atitude de Josafá foi convocar as pessoas para consagrar. E o jejum e oração é uma forma de consagrar o seu tempo, consagrar a sua vida, para oferecer o seu tempo a Deus. Quanto tempo você fica orando? É uma oferta agradável a Deus. Quanto tempo você jejua ou você faz louvores a Deus? Tempo. Consagrar é invocar a presença de Deus, é separar-se para Deus. Estar no culto é consagração do tempo, porque você deixou de ficar em casa fazendo não sei o que lá, talvez até dormindo ou lamentando a sua vida, para estar aqui ouvindo esta palavra. É consagrar a Deus, é um compromisso, é uma atitude de fé, de compromisso com Deus, e isso Deus espera. Então Josafá vem nos ensinando que se nós colocarmos o que é espiritual primeiro à frente, certamente o Espírito nos moverá a uma direção certa. E a direção certa que Ele vai nos mover é a oração, a presença de Deus. É permanecer na presença e confiar que certamente Deus nos salvará. A sua salvação não virá de homens, não virão de bocas de profeta, porque se o profeta não falar, não acontece. Eu digo para vocês, Paulo disse que em partes profetizais, mas em partes também falais, porque os homens são falhos e não têm capacidade de te revelar tudo aquilo que o Espírito pode te revelar. Por isso, estar na presença de Deus é a chave de uma vida vitoriosa. É a chave de uma vida vitoriosa, não para ter bens apenas, não para ser curado de uma doença, mas para ter uma vida eterna com Deus, que é muito mais do que qualquer riqueza deste mundo, a sua salvação. E Josafá não correu para as suas perturbações, para ficar se lamentando, e agora ele foi para a presença de Deus. Então não abandone a presença de Deus. Não desista de orar, porque as coisas estão se complicando. Há perturbações, há pressões na nossa vida, mas não desista de orar. Não desista, insista em Deus, porque Ele vai te ouvir e vai te responder. Confia nele, confia na sua palavra, e você vai experimentar o que eu tenho experimentado. Naradia Korabás. Narabacaia Shuderios Tequia. Vale a pena confiar nele. Naikon vale a pena. Narabacou declare Julian Dalas. Então vamos para o versículo 10. E ele diz: agora pois vejam que estão aqui os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom. O Senhor não permitiu que nossos pais invadissem aquelas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Uma nação que eles não quiseram destruir no passado. Eles poderiam ter acabado com aquilo, mas não acabou. Parece que o passado voltou. E essa é a impressão, que às vezes tem coisas mal resolvidas
que a gente deixa para lá e às vezes vem à tona e são perturbações para nós, se tornam às vezes. E ele estava dizendo, se lá no Egito tivesse destruído eles, nós não precisaríamos lutar contra esse povo, mas eles pouparam eles. E por que eles se unem para continuar vindo contra nós? Porque são espíritos maus, são espíritos malignos que lutam contra a nossa vida. A nossa vida não é contra a luta contra a carne, mas contra forças espirituais que se organizam para tentar contra você e contra mim. Então não queira vencer forças espirituais com condições humanas, carnais, com lógica, com atitudes de busca de solução em homens. É espiritual que se põe à frente, é o espiritual que se busca em Deus para receber a sua salvação, o seu livramento. Então não importa, você deixou um mal resolvido, ou coisas reacenderam, em fruto de uma consequência de um passado, de uma coisa que não foi bem pensada e decidida erradamente, mas não importa. O que importa é que você está tomando a decisão certa, como aqui Josafá tomou a decisão, disse: não importa, deixar esse inimigo escapar. Tinha esse demoninho ainda escondido aí no meio da sua família, no meio da sua casa. Eu falo para vocês, eu não acredito muito em maldição, não acredito em maldição hereditária, mas acredito em demônios que seguem famílias e que se alojam em familiares e que repetem um ciclo de maldição para a falta de bênção na vida das pessoas. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Aleluia. Novo. Mas o demônio insiste como leão em destruir. E tem muitas vezes demônios que continuam agindo dentro dos seus familiares, na sua família, e não há ninguém que o repreenda. Não há ninguém que o identifique, o denuncie e diga: diabo, aquilo agora você não vai continuar. Porque eu convoquei agora um jejum e uma oração para tirar você de vez da vida desse filho, dessa filha e desse marido, ou dessa esposa que está guerreando. Você pensa que são forças naturais e são espirituais aprisionando aquela pessoa, e você pega o ciclo familiar, não é porque é maldição da família, não, é o mesmo demônio às vezes que está agindo, que está seguindo o seu filho, ou que está seguindo aquela pessoa que você ama, e produzindo sentimentos errados, trazendo pensamentos errados. Então você tem que ter uma direção espiritual. E ele disse: será? Se nós tivéssemos feito diferente, talvez eles não teriam aqui, mas eles são forças espirituais que você precisa identificar e repreendê-lo. Lutar com as forças, com armas espirituais, é que a gente vence o mundo espiritual. E ele diz no versículo 11: veja agora como eles nos retribuem, pois vieram para nos expulsar da terra que o Senhor nos deu por herança. É a força do inimigo. Ele só quer te roubar da posição da promessa. Em 2022 você recebeu palavra de fé. E a palavra de fé, falamos muito aqui, te tornou o quê? Filhos. Se é uma coisa que o Espírito falou em nosso meio, foi: você é filho. Aleluia. E eu falo dentro de vocês, e eu oriento, e eu tenho falado com vocês, e vocês não têm ainda me reconhecido às vezes, mas o Espírito tem falado. E um pouco que você começou a aprender, você começou a perceber que o Espírito fala com você, e aí você começou a entender: eu sou filho, porque somente os filhos de Deus conseguem ouvir a voz do Espírito. Jesus disse aquilo: meus ovelhas ouvem a minha voz. Só quem é filho. Escravo não pode saber o que o seu Senhor pensa. Escravos não podem ser filhos escravos. Ou você é escravo, ou você é filho. Jamais Deus permitiria os seus filhos serem escravos. Ele fez filhos para serem herdeiros, e não para andarem curvados. É para estar de pé, para tomar atitudes firmes de fé e viver aquilo que Ele preparou para você nesta terra, e aquilo que Ele preparou que vai além desta terra, para o céu, que é a vida verdadeira que teremos livre,
A vida de paz e alegria que ninguém pode te roubar. Uma riqueza que ferrugem não destrói e que ninguém pode arrancar de você. Mas enquanto você estiver neste corpo, há uma bênção do Senhor também sobre ti. Porque por dentro do teu corpo há um espírito humano, e é um espírito que Deus colocou, que diz: no teu espírito você é filho. E se você é filho, você não é escrava nem escravo, você é herdeiro. Aleluia. Ele quer te dar aquilo que você precisa. Ele quer responder. Ele quer fazer você vencer os seus inimigos. Então comece a colocar o que é espiritual na frente e tome a atitude como este homem tomou. Josafá, se posicione. Ele diz assim no versículo 12: ó Deus, o Senhor não vai julgá-los. Não temos condições de enfrentar esse exército poderoso. Não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Narabadia por amor. Versículo 13: todo o povo de todas as partes de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas mulheres e seus filhos e crianças. Então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia e bisneto de Jaiel, trineto de Matias, levita, que era descendente de Asaf. E ele disse, tudo isso para dizer que Jaziel disse, Narabadia, e disse, versículo 15: escute-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também do rei Josafá. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, quem tem ouvido ouça, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa destes problemas, por causa desse exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas a batalha é de Deus. O que ele diz, você não precisa fazer mais nada. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo é que a batalha é de Deus. É que você vai permitir Deus guerrear agora. Aleluia. Deus resolver as coisas da forma dele. Quando o nosso espírito está pronto para aprender de Deus aquilo que ele quer, então nós aprendemos a esperar em Deus e deixar às vezes que ele faça. Eu digo às vezes porque a maioria das vezes você quer fazer. Há coisas que dependem de nós, porque Deus espera a fé de nós, de você. E se não tiver fé, Ele não responde. Mas Ele diz algo, que há coisas que vocês não precisam se preocupar com elas. Vocês só precisam colocar-se de pé diante delas e usar não mais uma força apenas chamada fé, mas uma força chamada esperança. Esperar com confiança. E quando ele diz, essa batalha é de Deus, é porque a esperança é a única que pode fazer a promessa de Deus se cumprir. Naquilo que levam-se dias e não milagres. Há coisas que nós oramos com fé e que acontecem em milagres. E como fala milagres, não obedece tempo, nem dias, não obedece de período de tempo. Eu posso orar hoje e daqui a pouco você viver algo surpreendente de Deus. Mas há coisas que a esperança é que vai resolver. E é isso que ele estava dizendo. Não quer dizer que você não teria que fazer nada, mas você deveria esperar em Deus. E quando eu falo esperar, é esperar com confiança, esperar com confiança de que Ele vai resolver agora da forma dele, de que as coisas vão se alinhar da forma dele. Então Deus estava dizendo para Josafá, não se perturbe mais, não fique mais preocupado.
porque você já viu que a sua força humana nada pode fazer. Você é impotente diante de certas circunstâncias. Quem vai mudar esse marido? Cara teimoso, cara meio chato, só um pouquinho, é difícil. Quem vai poder inverter esse chefe a não fazer essa maldade contra a minha vida? Quem vai poder inverter esses problemas que há no mundo, nos governos do mundo que está ocorrendo? Quem poderá inverter isso? Somente Deus. Tem coisas que fogem da sua condição, tem coisas que não podem, não são possíveis pela lógica humana. Às vezes até um diagnóstico médico que vem, mas você deve entender que há momentos que a fé vem operar milagres, mas há momentos que a fé se alia à esperança. E quando ela se alia à esperança, é porque ela quer dizer: espera em Deus. Porque a batalha, a forma de se resolver isso, é Deus que vai fazer. Amém. Ele é que vai mover, como a gente costuma dizer, os pauzinhos. Vai mover as coisas, vai colocar as coisas no seu devido lugar. Mas isso não quer dizer que você não precisa fazer nada. Lógico que Ele espera de você um posicionamento, uma atitude. Deus não fala com gente morta. Deus não fala com pessoas que se entregam às preocupações da vida, porque certamente as aves rapinas do céu vai roubar a sua semente. A palavra que gera em você a sua fé vai ser roubada. Deus fala com quem está vivo. Ele fala com seus filhos. E você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E Ele quer falar com você. Então tente estar de pé. Deus não fala com ninguém sentado. Ninguém que não esteja disposto a se posicionar diante da fé, diante do relacionamento com Ele. Então vamos continuar lendo. Ele diz: a batalha é de Deus. Então você vai entender no melhor que não se trata de não fazer nada, mas se trata de Deus ter as suas formas de resolvê-las, os seus problemas, as suas expectativas, os seus sonhos. É da forma de Deus, e você tem que permitir isso. Então veja só, ele disse no versículo 16: amanhã desçam e ataquem o exército. Vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Mas vocês não terão que lutar. Fiquem em posição de combate. Fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por você. O povo de Judá e de Jerusalém, não tenham medo, nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Ele diz ao mesmo tempo: a batalha é minha. Mas ele diz: vocês terão que lutar, versículo 17. Quando ele está dizendo vocês terão que lutar, fiquem em posição de combate. Estar numa posição é importante para Deus poder manifestar o poder, trazer adiante de você a sua arca da aliança, a aliança que você fez com Jesus. É a sua fé selada no sangue do Cordeiro. É a sua fé selada naquilo que Ele rompeu como maldição. É estar firme na sua fé convicta, uma fé viva, não uma fé morta. Fé morta é aquela que desanima: eu acredito em Deus, mas Ele não serve para mim, eu não consigo as coisas. Isso é fé de gente morta, é de aleijado que pede esmola. Mas os filhos de Deus não têm esse tipo de comportamento. Eles têm uma fé viva, porque quando eles desanimam, eles correm para a palavra de Deus, e ali eles buscam as palavras de fé, e o Espírito fala com ele. E quando o Espírito encontra fé no seu Espírito, ele começa a revelar coisas poderosas em Deus.
e você começa a ter atitude contrária, porque diante de uma situação dessa era para Josafá estar correndo, era para o povo ter esvaziado a cidade. Vaza, perdeu o playboy, vaza. Mas ele teve que tomar uma posição. Então Deus sempre nos convida a tomar uma posição de enfrentarmos a nossa realidade, no mínimo. Se não houver um milagre, é posição firme, é olhar o diabo de frente e dizer: aqui você não vai conseguir também. Pode vir com teus exércitos, pode vir com tuas forças, mas maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. É buscar a palavra de fé e ficar em posição de combate, não é demonstrando medo, se escondendo num quarto e dizendo lamentações porque estou depressivo, porque eu não aguento mais. Isso é coisa de medrosos, não é de homens de Deus e mulheres de Deus. Isso é coisa de escravos que têm medo, porque todas as pessoas parecem ser superiores a elas, até mesmo as pessoas no mundo espiritual, como os demônios. Eles não são maiores do que o Espírito que está em você. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e isso faz toda a diferença. O diabo tem que cair por terra, as forças do inimigo têm que cair por terra. Então o Senhor diz: a batalha é minha, mas a posição ainda é sua, é de vocês. Consome, não tenha medo de enfrentar a sua realidade. Estou desempregado e tenho que ir procurar emprego. Estou passando por situação de luta e não vou fugir desse emprego porque está tendo dificuldade lá, ou de um casamento, ou de um relacionamento, ou de filhos, porque estou em dificuldade, eu vou sumir daqui. Isso não vai resolver. Isso é coisa de quem está com medo. Ele disse: não tenha medo, não desanime, porque parece que as coisas são maiores do que você. Pelo contrário, fique firme na sua posição. E qual é a minha posição? Eu creio em Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus, eu creio no sangue do Cordeiro que venceu, que rompeu todo o poder do pecado e me libertou das maldições, de forças demoníacas que lutam para aprisionar os homens. Ele me libertou. É pegar a palavra e posicionar dentro do seu coração e dizer: daqui ninguém me tira, diabo, porque eu vou ficar na presença de Deus até ver essa situação mudar, até ver respostas de Deus sobre como que eu devo lidar com essa situação. Ele diz: a batalha é minha, eu vou fazer do meu jeito, mas a posição diante do inimigo depende de você, porque se você recuar, o inimigo avança. Não vai entender. O inimigo bate a porta e você abre, e você se depara com um problema. É como abrir de uma porta, e aí o inimigo está aí, puf, e aí você tem que olhar para ele e dizer: o que você quer? Eu quero entrar nessa casa aqui. Você não vai entrar aqui, você não vai ter isso, porque esta casa é a habitação de Deus. Aqui você não vence, porque essa casa é a habitação de Deus. Então a posição é muito importante. Apesar da batalha ser de Deus, quer dizer que Ele vai tornar as coisas mais fáceis, mas não quer dizer que Ele vai fazer tudo por você, que há coisas que você tem que fazer, e o mínimo que Ele diz é: se posicione, fique de pé diante da sua realidade, não fuja, não se encovarde, porque os covardes não herdarão o reino dos céus, os covardes não participarão do seu reino. Coragem, a fé traz consigo coragem e ousadia, é as duas virtudes que a fé traz, e sem coragem e ousadia a sua fé estará manca, morta. Mas com coragem e ousadia você pode mudar a história da sua vida e da vida das pessoas em sua volta. Posicione, não tenha medo dos seus inimigos, ainda que ele bata em sua porta. Posicione
e creia que Deus tem a sua forma de agir. E se não acontecer um milagre, Deus tem a forma de agir e trazer através da fé unida a esperança respostas para aquela situação, porque é promessa de Deus que confiar nele, esperar nele com confiança, você vai ter salvação. Quer dizer que você vai ter respostas. Lavadia com amor cheio. Darabacon declare, Turian, Alabaxu declare. E ele disse bem claro: amanhã, pois o Senhor, não tenham medo, porque amanhã, pois o Senhor estará com vocês. Versículo 18, ele disse: então o rei Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa, adorando a Deus. Versículo 19: depois os levitas, descendentes da família de Coate e da família de Coré, levantaram-se para louvar a Deus, ao Senhor, o Deus de Israel, com hinos e louvores em alto som. Na igreja por tua quem? Olha que posição maravilhosa. Deus diz: a batalha é minha, a posição é sua. Você se posiciona. Quer uma posição mais excelente? Um espírito disposto a louvar a Deus, ainda que os seus olhos estejam diante de uma grande batalha. Aleluia. Ele vive. Está dando errado, Ele vive. Está tudo contrário, o Senhor vive. Ele cuida de mim. Essas coisas não são tão importantes assim, mais do que meu Deus, Ele é digno. Tem dia de manhã que eu levanto muito cedo, e quando vou ajoelhar para orar, então eu não sou levado à intercessão, mas sou levado apenas à adoração. E a adoração toma conta. Eu não tenho outras palavras a não ser exaltar ao Senhor. Ainda que as coisas não estejam vindo como eu imaginava, mas quando eu vejo as ondas vindo, eu digo: Senhor, Tu existes, Tu és santo, Tu és fiel, Senhor, e Tu permaneces para sempre. Eu te amo, Deus. E eu sei que Tu me amas muito mais do que eu te amo. E começo a adorar a Deus. E começo a trazer louvores aos meus lábios e declarar as palavras desse louvor. Então algo sobrenatural toma conta de mim. Uma força, uma esperança. E de repente, durante o decorrer do dia, muitas coisas se andam, se resolvem e viram. Daquilo que estava contra mim, vir a favor. E eu não fiz intercessão, mas eu adorei. Então a palavra diz que um dos posicionamentos depois de orar, de jejuar, foi o louvor, adoração a Deus. Talvez vocês entendam um pouco, porque o pastor ele insiste nessa coisa de agradecer pelo copo d'água. Não é guerra por tua quem, porque o louvor fortalece o teu espírito. A gratidão enche o teu espírito, porque Deus se agrada de um espírito grato, de um espírito de louvor a Deus. Ele enche a tua vasilha, Ele enche de águas. Adora a Deus. Não deixe a pressão da vida te pôr para curvar para baixo. Adore, olhe para o alto e diga: elevo os meus olhos para os montes. E de lá não tem socorro, mas vem do Senhor o meu socorro. Erga a bandeira. E a sua bandeira é a palavra de fé que está no seu coração, que você leu e que o Espírito testifica. Então aquele povo ficou louvando a Deus em alto som, diante de uma guerra. Os caras iam acabar com você e você está louvando. Os caras iam pegar vocês e vocês estão louvando.
Que posição de combate é esse que Deus está pedindo para você? É coisa louca para o mundo, mas para Deus é a maior arma, a mais poderosa. Adorá-lo, bem dizer ao Senhor, ainda quando tudo diz que não. Narabadia que namás. Narabacou declara. Está acabando. Versículo 20. Diz, bem cedo de manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho Josafá parou e chamou a atenção deles. E disse, escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém. Disse ele, creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor, e tudo sairá bem. Creiam no Senhor. Repete comigo, creia no Senhor, e vocês terão sucesso. E vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor, e tudo sairá bem. Logo pela manhã, eles saíram no caminho. Josafá parou e chamou a atenção deles. Escute, ó povo, creia no Senhor, confia na palavra dele, creia nos ungidos de Deus. Quando alguém é ungido por Deus e é guiado pelo Espírito Santo, não é só pastor, não é só profeta que está por aí revelando, não. Ungido de Deus é aqueles que vivem em comunhão com Deus. Todos os dias há um derramar de óleo na vida dele. Ele sempre está cheio, a sua vida está cheia, a sua lamparina sempre está acesa, sempre cheia de azeite, porque sempre, todo dia, ele tem um pouco de tempo para dar para Deus. E de pouco em pouco a unção do óleo vai enchendo a sua vida. O ungido de Deus sempre está pronto, está sempre cheio de fé. Então ele diz, creia em Deus e confie, porque quando alguém libera uma palavra, como um pastor, ou como um profeta, ou como pessoas que estão ao seu lado dizendo, tenha fé, porque é isso que vai acontecer, ou quando o mesmo Espírito fala com você em sonhos, dizendo, confia nisso, Deus está falando, creia na revelação do seu Espírito, através dos seus ungidos. Confie e determine a sua bênção. Não deixe se intimidar. Você vai sentir seguro se você confiar em Deus, ter a Deus como a sua esperança, e se você crer nas suas palavras que Ele tem mandado através dos seus ungidos até você, você vai entender como que Deus move as coisas, como que Ele resolve as coisas. Vamos para o versículo 21. Depois de consultar o chefe do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade. Marchando à frente do exército, eles cantavam assim: louvem ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Ah, que amor a Deus. Aí dizia a palavra Jeremias 29, né? Que fala Jeremias no Lamentações 3, 21, que ele diz assim: procuro trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é o que? É lembrar, pode olhar lá em Jeremias, lembrar do amor de Deus e da sua bondade. Isso me dá esperança. Então, no momento de guerra, não há nada mais forte, mais poderoso do que nós lembrarmos do amor que Deus tem por nós. Ele nos adotou. Romanos 8 nos adotou como filhos. Ele nos chama de filhos e nós podemos nos chamar de pai. Ele te acolheu. Ele te chamou para ser herdeiro e co-herdeiro.
Você pertence a Ele, e Ele te deu todo o direito. Mas Ele diz que o louvor, a adoração é a chave para se encher, é a chave para permanecer no seu amor, lembrar-se daquilo que Deus é, adorá-lo e deixar com que o amor de Deus envolva o seu coração. Permitir. Louve ao Senhor, disse Josafá, pois o seu amor dura para sempre. Versículo 22. E no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez o que os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si, e eles destruíram mutuamente, se destruíram mutuamente. Pois os amonitas e os moabitas, versículo 23, se revoltaram contra os seus aliados de Edom para destruí-lo. E quando acabaram com os homens de Edom, começaram a destruir-se mutuamente. Assim, versículo 24 diz: quando os homens de Judá chegaram a um local alto, de onde se avista o deserto, até onde eles podiam ver, o chão estava coberto de corpos mortos. Não escapou nenhum sequer dos soldados do inimigo. Para que amor a Deus, não para que você entenda. Ele só se posicionou e disse: o amor de Deus dura para sempre por você. Então confia nele, confia, não abra mão da sua fé, da sua confiança em Deus. Espera do Senhor. Há momentos como na vida de Josafá, que às vezes não é um milagre, mas é a esperança que vai trazer a promessa. E a forma que Deus vai trazer a promessa não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer resolver. E às vezes é uma coisa louca como essa: o inimigo se destruir uns aos outros. Como poderia aquele exército pequeno de Israel imaginar que eles iam brigar entre eles, os povos, e discutirem e se matarem? Ninguém contava com isso. Essas são coisas que Deus faz. Ele confunde os seus inimigos, Ele muda a direção dos seus inimigos e destrói eles por si mesmo. Faz com que eles, nos seus planos contra a tua vida, sejam confundidos e envergonhados. A forma que Deus opera vai muito além daquilo que você pode estar pedindo ou pensando. É a forma de Deus. Isso ninguém pode discutir, porque Ele tem a sua forma, e Ele age do jeito que Ele quer. E operando Deus, quem o impedirá? Então vale a pena crer que a batalha é do Senhor, mas não se esqueça que tem que se posicionar, para que você possa ver, vivenciar coisas desse tipo. O inimigo sendo confundido, quando ele pensou que ia vencer na sua família, destruindo seu irmão, sua irmã, seu esposo, sua esposa, e você poder confiar em Deus e ordenar a bênção através do louvor, da adoração a Deus. Então você vai ver o que Deus faz. Deus muda, porque a sua palavra não vai mais intervir, a sua forma de pensar sobre aquilo não vai mais interferir naquilo. Apenas uma posição de fé e de louvor, de oração, de fé, oração, de louvor. É isso que Deus espera. Confia no Senhor, confia nas palavras que Ele tem colocado e dos seus ungidos diante de você, e você vai viver coisas poderosas, você vai ter muito sucesso. Então vamos lá no versículo 25. Então o rei Josafá e o seu povo saíram para tirar dos soldados mortos tudo o que podiam, e voltaram carregados de armas, animais, roupas, objetos de valor. E eram tantas coisas que eles gastaram 3 dias saqueando, tirando o despojo, mas era mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beracá, onde louvaram ao Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado lugar de bênção.
Repete comigo. Beracá. Repete comigo, Beracá. É melhor em português, nome feio. Beracá. É melhor dizer vale de bênção. Esse foi o lugar que Deus preparou para você. Vale de bênção. A sua presença te transporta para um vale de bênçãos, onde Ele age da forma dele e você só se posiciona. Fé, consagração, oração e louvor. E você fica ali. Parece muito isso. É muito fácil orar, né, irmão? Assim, é muito fácil ter tempo para louvar, deixar a louça às vezes um pouco de lado. É muito fácil não se preocupar com as coisas para ficar na presença de Deus. É uma posição de combate. Então, no momento da sua vida que você tem que tomar uma decisão de posicionar-se, porque Deus quer te levar para um vale de bênção. Há um óleo, há uma unção, onde o Espírito age, Ele move as águas, e aquelas águas não se movem mais lá fora, como um tanque de Siloé. Essas águas se movem agora dentro de ti, movem-se pela fé e pelo poder do Espírito Santo em sua vida. Lavadia com a massa. Então este vale se move. Este vale traz respostas que você espera em Deus. É um vale de bênção, é de unção do Espírito que move as coisas em sua direção. Mas ele precisa encontrar você posicionado. Como você vai ver as coisas de Deus? Como você vai viver as coisas de Deus? Disperso, voltado para a depressão, voltado para cultuar aquilo que deu errado, para a tristeza, porque não vivi isso ou aquilo. Não, isso é dar as costas para Deus. Nós temos que dar as costas para o diabo. E quando o diabo está dizendo aí o que aconteceu, eu vou acabar com a sua vida, você diz aqui não, diabo, porque o meu Redentor vive. Eu vou orar mais, eu vou jejuar agora, eu vou me levantar e vou consagrar o meu tempo ao Senhor. Então você vai começar a ter uma experiência do que é esta unção, este poder que opera neste vale chamado de bênção, a qual o Senhor te levou pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus que foi derramado para que os teus pecados fossem perdoados, pelo corpo que foi partido para que o castigo que era para vir sobre você, a maldição, fosse quebrada. Então você vai ver este vale de bênção, é o poder do Espírito que opera em nós, nesta vida ainda. Há um vale de bênção que Deus preparou para você viver. E quando eles viram, entraram e despojaram tudo os seus inimigos. O que o inimigo tinha retido, o que ele tinha tentado impedir chegar até ele, eles foram lá e tomaram conta de tudo. E o diabo não os venceu. Na abadia, que eu estou trazendo para o mundo espiritual, o diabo não venceu. Olha o que eu fiz com o teu marido, olha o que eu fiz com o teu filho, com o teu irmão, com o teu pai, com o teu cachorro. Não importa, Deus sabe, e eu vou orar por isso, e vai melhorar, e não vai morrer, e eu vou crer, e eu morro crendo, mas Deus está comigo, e a minha posição é a posição de combate, e eu não abro mão daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus colocou no meu coração para orar e para declarar a palavra profética. Não abra mão da sua posição, e quando Deus coloca no seu coração algo, é porque Ele quer fazer, e vai acontecer. Eu estou dizendo para você, vai acontecer. Deus tem poder de transformar tudo. Vamos finalizar no 30, versículo 27. Então voltaram para Jerusalém com Josafá, à frente do povo, cheios de alegria, porque o Senhor os salvou dos inimigos de maneira tão maravilhosa.
No versículo 28, entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, de liras, de trombetas, e dirigiram-se ao templo. Quando os inimigos de Israel ouviram falar que o próprio Deus havia lutado contra os inimigos do seu povo, o temor de Deus caiu sobre eles. Quando você aprende a vencer uma batalha espiritual, quando você começa a entender coisas de guerra espiritual, onde os demônios te desafiam, onde as coisas se empreendem, e você começa a ter experiência de uma posição sobre as coisas espirituais, então você começa a entender o que é ver o inimigo sendo envergonhado. Você se posicionar de uma forma correta. Quando você tem uma experiência, na segunda batalha o inimigo foge de você. Ele diz: não adianta, essa aí não vai mudar de posição. Não adianta mais essas artimanhas nossas, de tentar fazer ali chegar um problema só. Ficar focada naquilo, porque não vai funcionar com ela. Não vai funcionar com ele. Porque quando ele não está orando, ele está adorando. Quando ele não está adorando, ele está orando. Quando ele não está adorando, ele está se consagrando. Então não há espaço. Eu tento convencê-lo, mas ele não consegue. Então o inimigo foge. Porque não há espaço em você para ele poder dominar a sua vida ou o seu dever. Então ele diz que os inimigos ao seu derredor, outros ocultos que estavam escondidos ali na sua casa, na sua família, guardados de alguma forma por alguém que cria ou que praticou iniquidade, eles ali ocultamente, mas você foi de Deus e ficou firme na sua posição, então eles perderão a sua força e você poderá vencê-los também. A Bíblia diz que eles também bateram em retirada quando ouviram a posição que tomaram o povo de Deus. Tome uma posição de combate, fique na posição. Versículo 29. Quando os inimigos de Israel ouviram falar do próprio Senhor, havia lutado contra os inimigos do seu povo, o temor de Deus caiu sobre os inimigos. Versículo 30. E o reino de Josafá continuou tranquilo, pois o seu Deus concedeu paz com todas as nações vizinhas. Ele diz Isaías 53, porque o castigo que estava sobre ele foi colocado sobre ele, para que nós tivéssemos a paz. Fim de guerra, a paz. Fim de acusação, a paz. Fim da reino de Satanás, de demônios, domínio. Não acredito em reino de diabo. Eu creio em domínio do diabo, porque ele não é rei. Jesus é rei. A palavra de Jesus sim é a última, mas a palavra do diabo pode ser revista, pode ser desfeita, mas a de Jesus nunca será desfeita. Aleluia. E você faz parte desse reino. Então o que era castigo para a destruição veio para te dar a paz, porque Jesus se pôs em teu lugar diante de Deus e disse: se tem que bater, batam em mim. Se tem que crucificar, crucifiquem a mim. Se tem que haver maldição, que haja sobre minha vida, porque eu vou vencer tudo isso, para que ela tenha paz, para que eu tenha paz, para que você tenha paz com Deus. E ali diz que Josafá reinou, viveu a vida tranquila, porque viu Deus em todas as coisas, porque viu Deus movendo as coisas. Então quando diz a batalha do Senhor, não quer dizer que Deus vai fazer por você, mas Ele só espera que você se posicione e aprenda a deixar Ele agir, deixar Ele mover as coisas. E isso se vem pela prática da esperança. Você ouviu falar muito de fé, e esse ano você vai ouvir falar muito de esperança, porque esperar com confiança
É a nova estratégia de Deus para nós. Esperar com confiança em Deus. É a nova forma de trazer à existência aquilo que os olhos não viram. Viver a promessa de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus que ele, muitos, Abraão, Noé e vários profetas, se não me engano, em Hebreus 11, eles viveram a promessa, porque souberam esperar Deus agir, mas estavam bem posicionados. Tanto Abraão como Noé estavam posicionados no combate, e a sua posição em combate é a sua fé em primeiro lugar, e a sua esperança não vai deixar morrer aquilo que Deus estabeleceu para acontecer na sua vida. Você vai viver os seus sonhos e as suas conquistas. É a palavra de Deus para este ano 2023. Loucura. É loucura para o mundo. O mundo está tremendo. O mundo está se desequilibrando. As coisas estão ficando muito confusas, terríveis ao redor do mundo. De guerras, de poderes se afrontando, de coisas terríveis que podem acontecer, mas o Senhor diz que a promessa é: vocês vão estar bem posicionados, e vocês vão ver que aqueles que estão prontos em combates não precisam se preocupar, que eu vou colocar as coisas no seu devido lugar, que eu vou começar a trazer respostas para a tua vida na posição de combate. Não espere que Deus faça tudo, porque Ele espera o mínimo de você. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Fica de pé um pouco, irmão. Eu quero pedir a você que você entenda que este ano 2023 é segundo Crônicas 20, a palavra de Deus para nós. Feche os seus olhos e vamos declarar uma palavra. Diga assim: Deus me escolheu para marchar diante dos meus inimigos com fidelidade e compromisso com Ele. E eu vou cantar louvores pelo esplendor da sua santidade, e declarando diante dos meus inimigos que o amor de Deus e a sua bondade dura para sempre, e as me seguirão todos os dias da minha vida. Eu apenas preciso crer com confiança no Senhor e nas suas palavras ministradas pelos seus ungidos. Então, em tudo serei bem sucedido. Eu creio, Senhor, no que diz a tua palavra. Em 2 Crônicas 20:20, o que fizeste Josafá, tu és o mesmo Deus para fazer em minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olá, salve. Agora senta só mais um pouquinho. Eu vou explicar sobre o propósito do ano de 2023. Versículo 20, capítulo 20, versículo 20 diz: confie no Senhor seu Deus, e estarão seguros. Confie nos profetas dele, em tudo que vocês fizerem vai dar certo, será bem sucedido. Então eu queria colocar para os irmãos que Deus colocou este ano para nós fazermos 2 votos. O primeiro voto é de fidelidade.
Então, o que o Espírito trouxe para eu propor a vocês? Para quem quiser, ninguém é obrigado a nada, não. Quando o Espírito fala comigo, a primeiro a se envolver com as coisas sou eu mesmo. Porque eu sei que Ele fala o que Deus quer fazer. Deus quer mover. Então, o propósito deste ano é que você seja fiel ao seu dízimo na casa do Senhor. Eu vou dizer, por 9 meses, aqueles que quiserem entrar nesse propósito, por 9 meses você não falhar. Não é por causa da igreja. Antes de mudar a igreja, lá Deus estava falando comigo. Colocar esse exercício de fidelidade. Isso é um voto, irmão. Diz a palavra de Deus em Eclesiastes, se eu não me engano, que ele fala, não diga que foi um engano. É simples, ele diz, não diga que foi um engano. Quando você faz algo para Deus, um voto e eu vou fazer Deus, e depois de Deus foi um engano. Não faça isso. Lute, porque Deus quer que você vença. Então, o que eu quero colocar é um desafio, um compromisso nosso com Deus, de exercício de fidelidade, de colocarmos o nosso dízimo diante do Senhor, ainda que as circunstâncias estejam se mostrando o contrário, ainda que a sua dívida esteja muito alta, ainda que a situação esteja apertada, não importa. Você tem que tomar uma atitude de fé. Sobre isso eu quero me revelar a vocês nesse poder de atitude nesse voto. Então faça, quem quiser fazer, faça um voto que nós vamos firmar diante de Deus, de ser fiel ao dízimo. E o seu dízimo durante 9 meses, até eu estou desafiando você. Depois você pode pecar. Mas 9 meses, é só 9. Mas faça. Então dê o seu dízimo. Aquilo pode ser do bruto ou pode ser do líquido. Para mim não interfere. Porque para mim o que vale é o exercício de obediência. Aquilo que se estabelece. E eu não estou liberando nenhum gafanhoto para pegar vocês. Eu estou dizendo que a bênção virá. É porque Deus liberou bênção. É porque o Senhor disse, façam e fiquem na posição. E vocês vão ver o que eu vou fazer com a finança de vocês. Amém. Vai faltar, não vai. Um primeiro momento é perturbador, né, na vida de Josafá. Mas quando ele se posicionou, ele disse, não, convoca o povo e obedece. Então quando obedeceu e adorou, e Deus fez algo maravilhoso acontecer. E Ele vai fazer na sua vida como Ele quer fazer na minha. E são coisas, irmão, que vai acontecer, que vai se mover. Não é porque você fez o projeto como ia ser. É porque Deus vai trazer formas, recursos, moveres sobre a tua vida para se concretizar os seus objetivos. Aquilo que você estabelece. Ninguém é obrigado a fazer. Apenas aqueles que querem posicionar em combate a sua fé. Faça esse voto se você sentir do Espírito. Obedeça a voz do Espírito, não endureçar o seu coração. E aqui para a irmã distribuir para mim. E aqui uma para mim.